Olá, eu sou o pastor Silvio Macri, pastor aposentado, membro da Igreja Batista do Aeroporto em Itaperuna. Tenho esse canal aqui no YouTube para transmitir mensagens da Palavra de Deus, mensagens de salvação, de consolo, de conforto, de encorajamento. E a nossa mensagem de hoje tem como título uma pergunta: a cruz de Cristo é um problema para você? E está baseada na passagem de Gálatas 6, 12 a 17. Carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versículos 12 a 17. E vamos ler agora. Aqueles que procuram obrigá-los a se circuncidarem desejam causar boa impressão para outros, a fim de não serem perseguidos por ensinar que somente a cruz de Cristo pode salvar. E nem mesmo aqueles que defendem a circuncisão cumprem toda a lei. Querem que vocês sejam circuncidados só para que eles se gloriem disso. Quanto a mim, que eu jamais me gloriei em qualquer coisa a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Por causa dessa cruz, meu interesse neste mundo foi crucificado, e o interesse do mundo em mim também morreu. Não importa se fomos circuncidados ou não, o que importa é que fomos transformados em nova criação. Que a paz e a misericórdia de Deus estejam sobre todos os que vivem de acordo com esse princípio e sobre o Israel de Deus. De agora em diante, que ninguém me perturbe com essas coisas, pois levo em meu corpo cicatrizes que mostram que pertenço a Jesus. A cruz é sempre uma pedra de tropeço para a maioria das pessoas. Segundo Paulo, ela era um escândalo para os judeus e loucura para os gregos, isto é, não era necessária para os religiosos e era uma tolice para os não crentes. Até hoje continua assim. Na carta aos Gálatas temos um outro problema. Agora, Paulo está falando para pessoas que se chamavam cristãos. A cruz tornou-se insuficiente e veio a ser um incômodo para as igrejas na Galácia, porque mestres falsos, pessoas que tinham vindo do judaísmo e não tinham se convertido verdadeiramente, estavam ensinando que, além de crer em Cristo como Salvador, eles precisavam também seguir os ritos do judaísmo. Isto é, a cruz tornou-se insuficiente. E Paulo também diz aqui, nesse trecho que nós lemos, que tornou-se um incômodo, que as pessoas não queriam ser perseguidas por pregar que somente a cruz de Cristo pode salvar. Isso era um problema para elas. Elas estavam sendo perseguidas. Cristãos verdadeiros estavam sendo vítimas de discriminação, preconceito e até coisa pior, como prisão e morte. Foi o caso, por exemplo, de Estevão, que morreu por pregar a cruz de Cristo. Então, nesse trecho aqui, Paulo rebate o argumento de que a cruz de Cristo é insuficiente. Ele diz aqui que a obra da cruz é completa. Não precisamos fazer nada para completá-la. Ele diz: não importa se fomos circuncidados ou não, e a circuncisão era um rito do judaísmo que esses falsos mestres estavam pregando e ensinando lá nas igrejas da Galácia, e
cujo ensino foi aceito por aqueles cristãos. A carta aos Gálatas foi escrita pelo apóstolo Paulo para rebater esse falso ensino, porque ele diz que ninguém será salvo pelas suas obras, pelas obras da carne. Ele fala isso na carta aos Romanos. E na carta aos Efésios ele diz que pela graça que somos salvos. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém possa se gloriar. Pelo contrário, as obras são uma criação de Deus em Cristo Jesus para aqueles que já foram transformados. Por isso que ele diz aqui, não importa se fomos circuncidados ou não, o que importa é que fomos transformados em nova criação, novas criaturas. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Quando Nicodemos veio procurar Jesus durante a noite para esclarecer essa questão, Jesus disse para ele, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. E Nicodemos era um mestre do judaísmo, um príncipe da religião judaica, mas Jesus disse para ele, se você, baseado simplesmente na sua religião, nunca será salvo, porque você precisa nascer de novo, crer em Jesus, receber o milagre da cruz, receber a obra da cruz na sua vida para que possa ser transformado. Paulo também rejeita terminantemente a aliviar o escândalo ou a vergonha da cruz. Paulo diz assim, quanto a mim, que eu jamais me glorie em qualquer coisa a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. A cruz, para Paulo, não era uma vergonha, nem era um escândalo, mas para esses falsos mestres era um problema muito sério, porque eles temiam ser perseguidos, eles temiam, de certa maneira, contundir a mente dos ouvintes por causa da figura da cruz. Há pregadores hoje, como naquele tempo, que evitam falar da cruz porque ela é uma figura contundente. Quem quer falar de sofrimento, de dor, de renúncia, quem quer falar de pecado, quem quer falar que alguém, um filho de Deus, morreu na cruz pelos nossos pecados? Mas nós temos que passar pela cruz. Não podemos evitá-la. É o que Paulo diz, não é possível contornar a cruz de Cristo. Uma figura, um quadro que vi há muitos anos e nunca saiu da minha memória, mostrava justamente o caminho do cristão numa estrada estreita, com um despenhadeiro de um lado, despenhadeiro do outro. No meio daquele caminho havia uma cruz que abrangia toda a largura do caminho. E só era possível continuar a caminhada se o caminhante passasse por um buraco que havia na base daquela cruz. Você precisa passar pela cruz se você quer ganhar a salvação, se você quer ser um verdadeiro cristão, se você quer ter paz e reconciliação com Deus. Paulo também afirma aqui que a cruz é a glória do crente. Ele diz assim, quanto a mim, que eu jamais me glorie em qualquer coisa a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Por causa dessa cruz, meu interesse neste mundo foi crucificado e o interesse do mundo em mim também morreu. Ele está aqui repercutindo algo que ele já tinha dito no capítulo 2 dessa mesma carta, no versículo 20. Ele diz assim, fui crucificado
com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Portanto, vivo neste corpo terreno pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não considero a graça de Deus algo sem sentido. Então, ele está repetindo aqui no capítulo 6 isto, que a cruz é vergonha para o pecador perdido, mas é glória para o pecador salvo. O mundo está morto, não existe mais na vida do crente. O crente está morto, não existe mais na vida do mundo. O crente foi crucificado com Cristo. Quando ele se une a Cristo pela fé, ele está assumindo a mesma cruz de Cristo para si mesmo, está morrendo para o mundo e o mundo se torna morto para ele. A cruz é a glória do crente. E finalmente, Paulo também diz que, aliás, ele mostra pela sua vida, pela sua experiência, que a cruz passa a ser também a marca do crente. A cruz é a glória do crente, a cruz é a marca do crente. Para Paulo, perseguição e privação eram como troféus. Ele diz: de agora em diante, que ninguém me perturbe com essas coisas, pois levo em meu corpo cicatrizes que mostram que pertenço a Jesus. Quando ele escreveu, instruindo o seu discípulo Timóteo a respeito do ministério, ele disse uma coisa muito interessante. Ele diz assim: esta é uma afirmação digna de confiança e todos devem aceitá-la. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, e eu sou o pior de todos. Mas foi por isso que eu, o pior dos pecadores, recebi misericórdia, para que assim Cristo Jesus mostrasse quanto é paciente. Deste modo, sirvo de exemplo a todos que vierem a crer nele para a vida eterna. Ele tinha dito antes, nós estamos lendo o primeiro capítulo de Timóteo, versículos 15 em diante, mas no capítulo 12 ele diz: no versículo 12, agradeço aquele que me deu forças, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou digno de confiança e me designou para servi-lo, embora eu fosse blasfemo, perseguidor e violento. Contudo, recebi misericórdia, porque agia por ignorância e incredulidade. O Senhor fez sua graça transbordar e me encheu da fé e do amor que vem de Jesus Cristo. Paulo era um perseguidor da igreja, mas a partir do momento que ele teve aquele encontro poderoso com Jesus Cristo na estrada que ia de Jerusalém para Damasco, ele foi transformado numa nova pessoa e de perseguidor passou a perseguido. E muitas vezes ele esteve a ponto de morrer por apedrejamento, por chicoteamento, por prisões, por naufrágio, mas ele diz que isso tudo era glória para ele. A cruz era uma marca na vida de Paulo. A cruz de Cristo tornou-se uma marca do seu ministério, da sua fé, da sua vida. Então, a cruz passa a ser a marca do crente. Eu vivi alguns anos, aliás, vivi muitos anos
na cidade do Rio de Janeiro, uma cidade antiga, que naquelas ruas bem antigas, ruas que já duravam 2, 3 séculos, havia calçadas que eram pavimentadas com pedras grandes. E aquelas pedras, quando estavam bem colocadas, a calçada era uma beleza para a gente andar nelas. Mas quando estavam mal colocadas, tornavam-se pedra de tropeço. Então a pergunta que eu faço é a seguinte: a cruz é uma pedra de tropeço para você ou é uma pedra de passagem? Passagem para a salvação, passagem para a graça, passagem para a certeza e a convicção de que você foi liberto pela cruz de Cristo. Amém.